No vídeo de hoje vou trazer aí 10 discos e trabalhos de projetos paralelo ou solos de artistas que tiveram grande sucesso em suas bandas, mas não tiveram o mesmo reconhecimento nestes projetos ou nestes trabalhos solos. Vem comigo aí depois da vinheta. Fala Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Pois então, Disconnectors, vou trazer aqui 10 discos, ou seja, de trabalho, sejam eles de trabalhos solos, né, de artistas em trabalhos solos, ou mesmo em projetos paralelos, nos quais não tiveram o grande sucesso, ou o sucesso esperado, né, ou mesmo ainda o sucesso de suas bandas de origem, né. Vale lembrar aqui que eu separei 10, 5 CDs e também 5 LPs. Outro ponto aqui que eu quero lembrar é que alguns deles estão à venda, eu já coloquei aí na Shopee, lá na loja que eu tenho lá junto com a minha filha, e se você quer adquirir algum deles, vou deixar um link aqui embaixo para um grupo de WhatsApp, onde apenas divulgação de vendas das minhas coleções, de discos que eu tenho aqui na minha coleção que eu não estou mais ouvindo e obviamente eu vou vender. E também algumas promoções aí que saem na Amazon, na Universal, coisas aí que a gente vem catando pela internet e joga por lá neste grupo. Então ele não é um grupo de bate-papo, ele é apenas um grupo de divulgação aí de produtos à venda. Vou colocar alguns desses discos por lá e outros já estão, né? Quem já está mais tempo lá, desde o vídeo anterior, já sabe o que estão sendo vendidos por lá. Então tá, dado esses dois recados, 5 CDs, 5 LPs, lembrando aí que são bandas... aliás, são artistas que vieram de bandas famosas ou que as suas bandas se tornaram famosas, e esses projetos paralelos ou projetos solos, né, discos solos, não vieram a ter o devido sucesso que teve a sua carreira junto a essas bandas. Beleza? Vamos começar lá então. O primeiro desta lista é o Killers, cara. Banda aí capitaneada por Paul Dayano, né? Paul Dayano que teve a Beatlezone depois que saiu do Iron Maiden, né? Depois de ter gravado 2 discos com Iron Maiden e um ao vivo, Made in Japan, né? Bem famoso. Ele foi atrás aí, lançou o Beatlezone, também lançou, se não me engano, algum disco solo nesse meio tempo. Este aqui, o Manage to Society, é de 1994. Essa minha edição aqui que eu tenho, olha que massa, esse Picture CD, né? Que a gente chama. É um Picture CD... com... Vou botar aqui mais pra trás. Aí, ó. Uma arminha, com uma arma ali e tal. Nome do disco, lançado pela Metal Blade. Esse aqui eu comprei na época do lançamento, em 1994. O que se compõe essa banda aí, a Killers, né, cara? Eu confesso que o primeiro álbum deles eu não tenho, cara. Eu acabei comprando isso aqui lá na época, né? E acabei não adquirindo o primeiro álbum deles, que é de 92, eu não me lembro o nome aí do primeiro álbum, se vocês conhecem aí, põe aqui nos comentários. Mas esse aqui, Menace to Society, não Manage, como eu tinha falado anteriormente. Cara, ele tem uma linha muito, mas muito Pantera ali, quando estourou com Cowboys from Hell, né, Vulgar Display of Power, né, então... Paul Dayano estava tentando se recolocar, né, o metal estava em transformação naquela época, tanto que eu já falei aqui do Fight, do vocalista do Judas Priest, né, o Rob Halford, que ele saiu do Judas, no auge do Judas lá, para montar o Fight, e o Paul Dayano também entrou um pouco nessa onda. Aliás, várias bandas de metal e artistas entraram nessa onda. Acontece que não deu muito certo, né, cara, não foi um projeto que estourou pra caralho, assim, é um disco bem interessante, bem legal, mas peca, assim, digamos assim, por um pouquinho de falta de originalidade nesse sentido, né? De querer buscar muito a influência do momento ali dos anos 90 que estavam rolando, o groove metal, que eles chamavam, né? Que o Pantera apresentava, aliás, uns baitas discos, esses primeiros discos do Pantera. Esse aqui é um disco que eu estou vendendo lá, então se você tem interesse, entra no grupo lá e me chama, se você tem interesse nele, entra no grupo e me chama diretamente ali, vai aparecer o meu contato, clica ali no WhatsApp e me chama por lá. Tá aí, Killers, banda do Sr. Paul Dayano. O segundo que eu tenho a apresentar, cara, Perry Farrell.
Sim, cara, se você curte rock alternativo, vai gostar bastante desse disco. Eu particularmente gostei bastante o Kind Heaven, lançamento de 2019. Pra quem não tá ligando a pessoa ao nome, cara, o Perry Farrell foi vocalista de importantes bandas de rock alternativo lá nos Estados Unidos. A primeira dela é o Jane's Addiction, né, formada nos anos 80, um bandaço, e a segunda dela é o Porno for Pyros, né, duas bandas de estilos similares, talvez, pelo vocal característicos, né, e agudo que tem o Perry Farrell, né? Esse disco aqui eu acho bem legal, mas tem muita gente não vai gostar. Primeiro porque ele não tem nada a ver com Jane's Addiction e não tem nada a ver com Porno for Pyros, né? Aqui ele utiliza bastante elementos de música eletrônica, né, synths, até baterias eletrônicas, e é bem diferente destes projetos e destas bandas que ele tinha. Eu particularmente gosto bastante, se não me engano a esposa dele também canta neste álbum, inclusive ela tá participando como dançarina aí da turnê do Jane's Addiction, tem feito e tal, fica umas minas dançando no fundo, uma é ela, né? Ah, outro ponto aí também que é super importante citar, já tinha me esquecendo, talvez até no Brasil hoje ele seja mais conhecido por isso do que por ter participado do Jane's Addiction e do Porno for Pyros, é que ele foi um dos responsáveis, fundador do festival Lollapalooza, isso lá nos anos 90, ainda quando o festival era um festival de rock alternativo, né, cara? Bandas de rock alternativo. E aí, hoje em dia, né, obviamente, estourou para o mundo, né? Tanto é que todos os anos aí a gente festeja o Lollapalooza por aqui. Beleza? Então aí, esse aqui é o terceiro ou quarto álbum solo da carreira. Cara, a carreira tanto que não deslanchou que eles voltaram aí com Jane's Addiction, tem shows aí completando alguns anos de estrada aí. Vamos lá, outro do rock alternativo, cara, Stephen Malkmus. Se você não está ligando a pessoa, ele é o vocalista do Pavement, noise rock, noise pop, que estourou no início dos anos 90 também. A banda lançou este álbum aqui, ó, Slanted to Enchanted, um descasso aqui, né, cara? Temos várias músicas legais. Eles não lançaram só esse, né? Lançaram, eu tenho a discografia toda aqui, cara. Eles lançaram o Cracked Ran, lançaram Brightens the Corners, e aqui tem outro que eu não consigo ler porque eu tô cegueta e o azul no escuro fica bem difícil de ler. Então é o seguinte, cara, pra quem gosta desse estilo musical, é um álbum sensacional, cara, mas, digamos assim, ele não é um álbum convencional de rock, né? Então tem que ser fã do estilo, e ele, apesar de tudo aí, o Stephen Malkmus não fez tanto sucesso quanto sua banda Pavement, tanto é que voltaram, se não me engano, no ano passado, aí, comemorando os 30 anos do Slanted Enchanted, lançado em 1992, tinham feito até se reunidos aí para fazer algumas turnês. Cara, este álbum aqui, ele tem umas coisas meio confusas, né? Porque ao mesmo tempo que ele é chamado o primeiro disco solo dele, ele montou uma banda chamada The Jinx, né? Que é na qual esse seria o primeiro lançamento. Então é meio confuso, assim, a discografia dele. Além disso, depois que ele saiu do Pavement, ou durante o período do Pavement, não tô lembrado agora de cabeça, mas ele montou um projeto muito legal, né? Chamado Silver Juice, com o pessoal do Sonic Youth, né? Então, se você é fã de rock alternativo americano, assim como eu sou, eu recomendo muito, né? Esse, infelizmente, não tá à venda. Olha aí, ó. Legalzinho, né? O Picture CD. Muito bacana. Outro projeto aí em CD que eu trouxe aqui, outro disco, né? Que em CD, que infelizmente foi lançado apenas um álbum. Eu particularmente adoro esse álbum. Já falei, inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link pra vocês aqui. É o Z1, cara. Projeto aí do Billy Corgan e também do Jimmy Chamberlain, do baterista do Smashing Pumpkins, né, cara? Depois deste aclamado álbum que eu gosto muito, pra mim um dos melhores discos aí, o Machina The Machine God. Deixa eu ver se vai aparecer aí, ó. Um reflexo aí. The Machine God, pra mim um dos grandes álbuns, né, apesar do Melancholy ser o grande álbum da banda, né, ser um álbum duplo sensacional. Eles acabaram enchendo o saco, principalmente o Billy Corgan acabou enchendo o saco aí do Smashing Pumpkins e resolveu botar em prática este projeto Z1. Eles têm... O início foi em 2001, esse disco é de 2003, se não me engano, e eles começaram como Poetry of Z1, né? Os poetas de Z1.
que eram shows mais acústicos, assim. E aí eles resolveram eletrificar tudo, saiu alguns outros músicos de acompanhamento, inclusive, cara, uma musicista, no caso, né, uma baixista, a Paz Lechentin, ela tocou no... Ela vem tocando aí como baixista do Pixies, né? Então, assim, um descasso. Não tem nem quais músicas dizer que são legais aqui, porque todas são boas, né? Lyrics, Sit and Down, Declaration of Fate, Honestly, El Sol, Of a Broken Heart. Todos os discos, todo disco é muito legal. O nome do disco se chama Mary Star of Sea e eu recomendo muito aí, se você gosta do estilo do Smashing Pumpkins. Talvez aqui seja um pouco mais alegre, né? Smashing Pumpkins. Um pouco mais alegre que o Smashing Pumpkins. Bom, esse aí foi o quarto disco aqui. Vamos para o quinto disco e último em CD. Eu estou falando aqui, cara, do guitarrista, do grande guitarrista, histórico guitarrista, Glenn Tipton. Isso mesmo, cara. O Glenn Tipton lançou o Baptism of Fire em 1997, se não me engano. Eu comprei na época deste lançamento. Eu não me lembro se essa aqui é uma edição... não é uma edição nacional, acho que é uma edição importada. Depois eu dou uma verificada. Cara, o que dizer desse disco? Esse disco, cara, é um disco bem legal, mas talvez o som seja comum demais, assim, um heavy metal comum, assim, nada demais, a gente não encontra coisas muito diferentes, a não ser um cover interessante aqui de Paint in Black do Rolling Stones, é um clássico aí. E o que falar mais, cara? Glenn Tipton, cara, como sempre, um grande guitarrista, fez grandes discos ao lado do Judas Priest. Depois aí da saída do Rob Halford também, incentivou para que esse disco saísse, né? Infelizmente hoje, se não me engano, ele tá com mal de Parkinson ou algo nesse sentido, né? Que ele não consegue mais tocar, mas o Judas aí vai lançar um disco novo agora em 2024 ou final do ano de 2023, não tenho muita certeza. E, cara, tá aí na ativa, parece que gravou as guitarras, né? Fez algumas produções nesse disco. E esse aqui ele tá no auge, assim, né, cara? Apesar de não ser um disco surpreendente, é um ótimo disco. Recomendo muito. Esse também é um disco que eu estou vendendo também, né? Então, lembrando aí, se você quer adquirir esse disco, vou deixar o link aí do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, que é apenas para divulgação, não tem chat por lá, a gente não vai trocar ideia. Tu adiciona lá, depois me adiciona e me chama no privado lá pra gente trocar uma ideia se tu tem interesse nesse disco aqui em CD. Lembrando que este grupo está ativo, vou deixar na descrição e também vou deixar no primeiro comentário pinado deste vídeo. Bom, vamos lá, cara, vamos à segunda parte deste vídeo e aqui a gente vai dar uma olhada para os LPs, né? Eu sei que tem uma galera que gosta de LPs e eu tenho algumas coisas aqui bem interessantes, apesar de ser discos bons, como eu falei, cara, aqui alguns artistas não conseguiram ter o mesmo reconhecimento que tiveram com suas bandas de origem. Essa é a ideia deste vídeo. E o primeiro que eu vou trazer aqui é o Ian McCulloch. Isso mesmo, cara. Ian McCulloch, vocalista... Tá pegando? Tá pegando. Vou botar mais pra trás aqui. Vocalista do Echo in the Bandman. Cara, o que dizer desse disco? É a cara do Echo in the Bandman, anos 80, o mesmo estilo, às vezes com pegadas mais sombrias e góticas. Cara, é praticamente isso, ainda mais que é o vocal, né? Quando entra o vocalista principal, a gente acaba ouvindo e tendo essa semelhança, né? Percebendo esta semelhança, né? Esse é um disco muito legal. Esse aqui é o primeiro solo dele, se não me engano, depois que ele finalizou com o Echo. Ele foi lançado aqui, ó, tem uma anotação. 17 de setembro de 89, ele lançou 4 discos solos. O Candyland foi lançado em 89. Isso mesmo, 89. É um disco, como eu comentei, bem legal. Essa minha edição aqui é uma edição nacional que saiu pela Warner, né, que eles chamavam na época. Ele vem com um encartezinho, deixa eu tirar aqui o encarte para mostrar. Eu gosto dessa capa assim meio prateada, é bem legal, trazendo só a foto do artista. Aí o encarte simples, né, nada demais, com as letras. Mas tá bem ter essa minha edição aqui, consegui uma edição bem legal. E, cara, o vinil também, como eu comentei, é um vinil com o selo clássico da Wea no Brasil, né? Que saiu, tá aí.
Então, o outro lado a mesma coisa, né? Nada demais assim. Mas é um disco bem interessante, principalmente para quem gosta de Echo and the Bunnymen. Esse aí é o primeiro dos discos de vinil, né? LPs, famoso bolachão, né, cara? O segundo disco aqui que eu tenho foi lançado em 1984 e assim como o do Ian McCulloch, ele também tem a característica do som dos anos 80. Acontece que aqui a gente não espera que isso aconteça. Eu estou falando do Roger Glover, baixista do Deep Purple, né? Com passagem no Rainbow, tocou também na carreira solo do Ian Gillan, fez discos com o Ian Gillan, e eu tenho aqui o Mask, de 1984, aqui a gente tem muitos sax, a gente tem muitos teclados synth, pop, coisas do gênero, assim, bem característico da época. Quem é fã desse tipo de som vai adorar esse disco. Eu gosto bastante, mas infelizmente estou precisando de espaço aqui na minha coleção, e se você quer adquirir, o meu tá inteiríssimo. Aí que legal esse selinho, ó. 21 Records. Meu está bem inteiro. Se você tem interesse, entra no grupo lá do WhatsApp e me chama no privado caso você queira ficar com este álbum. O do Ian McCulloch depende da oferta também. Opa, bati aqui. Do Ian McCulloch também dependendo da oferta, eu estou disposto a vender, visto que eu estou precisando realmente de espaço aqui na coleção, mas não é um disco que eu gostaria de me desfazer no momento, mas enfim, a gente pode conversar se você tem interesse. Vamos lá, cara. Bom, Roger Glover, né, não tem muito o que falar sobre ele. Baixista do Deep Purple, né? Teve outras bandas, tocou com diversos outros músicos, inclusive é produtor musical, né? Então é um cara de mão cheia ali. Ele lançou junto com Ian Gillan em 1988 o Accidentally on Purpose. Então, cara, o que dizer deste grande artista? O próximo álbum, esse sim está para negócio, é o The Firm, super grupo. Esse tá pegando aqui. Não tá pegando. Aqui. Mean Business, segundo álbum deste super grupo aí, formado por Jimmy Page, do Led Zeppelin, do Yardbirds, né, guitarrista, e também por Paul Rodgers, do Free e do Bad Company, além do baterista aí Chris Slade e o baixista Tony Franklin. Então, cara, é um descasso, assim, pra quem gosta do estilo, bem hard rock. Eu confesso que eu prefiro mais o Coverdale Page do que esse projeto aqui, mas tem quem goste, né, cara? É um super grupo de respeito ali, né, cara? Se não me engano, eles queriam contratar o Bill Bruford pra tocar bateria e eles não conseguiram aí, por causa de contratos, né, em questão que o Bill Bruford já estava em contrato e já estava tocando em outras questões de agenda, né? E aqui a gente tem, né? Ele vem com um encartezinho, luva, né? Então tá tudo aqui dentro. A capa tá inteiraça aí, como vocês podem ver, né? O disco tá inteiraço, tá aqui, selo Atlantic Records, né? O famoso selinho incrível da Atlantic. Esse selo é muito bonito, né, cara? Bom, eu pelo menos gosto bastante, né? Aí, edição nacional, então se você tem interesse, entra aí no grupo do WhatsApp pra gente conversar e fazer negócio. Lembrando que o grupo não é pra te entrar no grupo pra conversar, porque o grupo ele é silenciado, né? Eu apenas ponho as ofertas de alguns discos ali, mas você pode me chamar no privado ali, a gente pode bater um papo. Cara, esse aqui pra mim é umas grandes descobertas que eu fiz há uns 2 anos atrás. Eu confesso que esse artista, principalmente, é um artista que eu venho desbravando há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Claro, já conhecia os clássicos, né? Mas de um tempo pra cá eu venho dando uma atenção maior. Eu estou falando do David Bowie, mas não é do David Bowie apenas que eu estou falando. Eu estou falando do Tin Machine. Esse aqui é o segundo álbum da banda, Tin Machine 2. Né? David Bowie aqui largou a carreira solo, largou os anos 80, que eu acho que não foi uma década muito produtiva para o David Bowie, apesar daquele primeiro álbum que ele lançou no início dos anos 2000, que eu estou tentando procurar aqui para não... Aqui, ó. Let's Dance, né? Esse disco aqui, que foi um descasso, né? Que ele misturou um pouco de discoteca junto e tal, mas os álbuns seguintes não foram grandes álbuns e talvez por isso ele tenha tomado a direção aí de montar uma banda, juntamente com o Reeves Gabriels, que é guitarrista, um baita do guitarrista, e com os irmãos Tony e Hunt Sales. Esse disco aqui é a segunda parte deste projeto, lançado em 1992, e eu também mostrei esses dias nas minhas aquisições, que eu não me lembro se foi no mês retrasado ou passado, o primeiro álbum deles, lançado em 1989. Este aqui é um descasso,
A minha edição, cara, é uma edição... edição agora relançada em 2020, ó, vinil cinza, bem legal, né, cara? Eu gosto dos discos de vinil coloridos, apesar de nem sempre dá para comprar tudo em colorido, mas quando tem a oportunidade eu faço a aquisição. Esse disco é muito bacana, foi relançado pela Music on Vinyl, né? Esse selinho aqui, ó, esse label aqui que tem relançado alguns clássicos bem legais, e esse aqui é um álbum incrível, muito mais hard rock, né? Muito mais banda de rock do que o David Bowie vinha fazendo aí nos anos 80. Eu acho que esse é para fechar. É isso aí, chegamos então ao último disco, 10º álbum que eu tenho aqui na minha coleção, que infelizmente, né, a banda é muito legal, os discos são muito massas, mas eles não tiveram o grande sucesso que tiveram suas bandas de origem, né, esses artistas não alcançaram, né, a grande relevância que as suas bandas de origem, né. E o último que eu tenho aqui, cara, pra mim é um descaralhaço, cara, é o Emerson, Lake e Powell, isso mesmo, cara, é o E.L. Powell, né? Conhecido como E.L. Powell, o único disco da banda, se não me engano, lançado em 1986. Aqui o Palmer, cara, ele estava com compromisso, né? O Carl Palmer ele estava com compromisso com o Asia e não pôde, né? A banda queria se juntar, né? Tanto o Keith Emerson e o Greg Lake queriam retornar ao Emerson, Lake Palmer e eles não conseguiram porque o Carl Palmer estava com compromissos de agenda na banda Asia, né? Uma banda bem interessante aí dos anos 80, mas ao mesmo tempo com um som meio, né, marcante demais, anos 80 demais. Lembrando que essas bandas de prog dos anos 70, quando entraram nos 80, tiveram que se reinventar e fizeram uma roupagem musical muito característicos da época, assim, os teclados, né, os timbres de teclados, as guitarras, são timbres que marcaram a época e realmente quando tu ouve assim, tu pensa, putz, cara, isso aqui é muito anos 80, né? E esse aqui não, cara, esse Emerson, Lake Powell não segue uma linha do Emerson, Lake Palmer talvez, mas mais porque é rock progressivo, né? Não porque seja a sonoridade do Emerson, Lake Palmer. Grande disco, cara. Puta, isso aqui eu me lembro que quando eu comprei, cara, eu paguei R$18, velho. É isso mesmo, cara. R$18, o disco tá intacto, vem com encarte, tá inteiríssimo, né, cara? Foi realmente uma pechincha. Era isso então, Disconnectors. Lembrando que esses discos são os que eu tenho na coleção. Eu quero saber de ti aí, quais álbuns de artistas que não teve o grande alcance, né, a grande relevância que teve desses artistas em carreira com as suas bandas de origem. Aqui eu coloquei 10 CDs, 10 LPs. Deixei aqui claro alguns que eu quero vender, se você tem interesse, entra neste grupo do WhatsApp, é um grupo onde eu anuncio esses discos que eu tenho para vender aqui em casa. E também coloco algumas promoções da Amazon, aproveitando aí que Black November tá com tudo na Amazon, tem muitos descontos aí para vocês aproveitarem, eu coloco por lá de vez em quando algum para galera curtir e tentar adquirir e aumentar ainda mais a sua coleção. Era isso então, Disconnectors, a gente se vê no próximo vídeo.